Hoje eu vou falar de música, vou falar de pertencimento, eu vou falar de alguém que nasceu em um país que praticamente deixou de existir do jeito que era, que cresceu entre continentes, que fugiu com a família por causa de uma revolução, que virou imigrante no Reino Unido e mesmo assim se tornou a maior voz do rock. É uma história sobre imigração, identidade, silêncio, medo, preconceito, doença e sobre como alguém pôde mudar o mundo mesmo carregando tudo isso junto. O nome dele é Freddie Mercury. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um Web Relatos. Hoje é sábado, né, gente? Dia de episódio aqui no YouTube e também simultaneamente no podcast Imigrante Web. Então, o episódio vem aqui no programa Web Relatos e vem também no podcast Imigrante Web. Eu vou fazer minha audiodescrição para incluir as pessoas que não podem ver, tá, gente? O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e hoje eu estou usando uma camiseta cinza de gola V rasa, um colar que eu estou sempre usando agora, que tem uma pedra roxa na vertical, um cristal roxo na vertical pendurado, um boné preto e cinza, sendo que é cinza na frente. Atrás de mim tem o cenário do programa, do Web Relatos, que é uma estante de madeira, com alguns livros, algumas coisas meio vintage assim. É uma imagem projetada numa tela verde, tá, gente? Do meu lado direito, na tela, não, no lado esquerdo superior da tela tem um balãozinho com o logo do programa, escrito Web Relatos, e a letra T da palavra Relatos é um microfonezinho. E do outro lado superior da tela também tem o @imigranteweb, que são os usuários, os endereços aí para o Instagram e para o TikTok do canal. Eu quero te convidar para me seguir nas redes sociais, para seguir o canal também nas redes sociais. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. E também para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos, tá bom? Pois é, gente, então vamos lá. O Freddie Mercury, gente, o Freddie Mercury é imigrante. Ele é imigrante e eu nessas pesquisas aí, né, que eu tenho feito, que eu falei para vocês, que eu quero fazer o programa com histórias que vocês me enviarem para o e-mail imigranteweb@gmail.com. Enquanto eu não recebo histórias suficientes para montar um episódio, por exemplo, eu vou pesquisando sobre histórias que eu encontro, sobre pessoas, sobre personalidades na internet. E hoje eu vou falar sobre essa história, sobre essa pessoa, que é o Freddie Mercury, que eu não sabia que era imigrante. Eu não sabia. Pois é, gente, ele nasceu em 5 de setembro de 1946, com o nome Farouk Bussara, em Stone Town, no Zanzibar. Naquele momento, Zanzibar era um protetorado, que chama, né? Protetorado britânico. A Tanzânia ainda não existia como país unificado. Isso só aconteceu em 1964, depois da Revolução, né? Os pais dele, Bomi e Jer Sara, pertenciam à comunidade Parsi, uma minoria religiosa zoroastrista originária da Índia e do Irã. Desde o nascimento, ele já vivia em camadas, né? Africano por território, indiano por herança cultural, britânico por estrutura colonial. Ou seja, a identidade dele já era fragmentada desde muito pequeno, né? Desde muito cedo. E ainda criança, ele foi para a Índia, né? Não, ele foi sozinho, né? Para poder estudar no St. Peter's School, um colégio interno em Panchgani. Ou seja, ele cresceu longe dos pais, em outro país, dentro de um internato. Internato é complicado, embora eu não tenha encontrado histórias de complicações aí durante o período do internato. Ali ele aprendeu piano, entrou em bandas da escola, né? E já demonstrava talento musical muito acima da média. Claro que a gente depois foi ver que de fato, né? Mas também cresceu como o diferente, né? Ele era. Porque ele não era indiano como os outros, ele não era britânico e também não era africano local. Ele aprendeu cedo a se adaptar, a performar e a se reinventar. E esse traço vai marcar tudo depois e vai ser o grande destaque realmente do Freddie, né? Em 1964, quando ele tinha 17 anos, aconteceu a Revolução de Zanzibar. O novo regime passou a perseguir grupos associados ao antigo sistema e minorias culturais e religiosas. A família então fugiu.
E não foi, né, uma mudança planejada, não é tipo assim: "Ah, vamos tentar, mudar de vida, melhorar de vida em outro lugar", não foi, foi por sobrevivência mesmo, e eles se estabeleceram no Reino Unido, na região de Feltham, perto de Londres, e a partir dali é que ele virou oficialmente um imigrante, né. E carregou também o trauma silencioso de quem nunca mais voltaria para o lugar onde ele nasceu, que é o que muita gente, inclusive, carrega, muitos imigrantes. Porque, assim, uma coisa é a pessoa emigrar por causa de um plano, um projeto, uma vontade que ela tinha, outra coisa é ela ter que ir para um outro lugar para sobreviver. Então, às vezes, ela ama aquele lugar, a terra onde ela nasceu e tudo isso, mas ela perdeu por causa do que estava acontecendo. E aí ele, então, passou por isso, né? Ele não imigrou por escolha, um plano de educação para depois imigrar ou etc. Não, um profissional qualificado. Não, ele teve que fugir. A família teve que fugir para sobreviver. É. Ele nasceu num território sob a administração britânica, né, só para explicar isso, a questão aí migratória dele. Era um território sob a administração do Reino Unido, mas isso não garantia automaticamente cidadania plena, tá? Segundo os registros históricos, ele foi formalmente registrado como cidadão do Reino Unido e das colônias, né, em 2 de junho de 1969. Ou seja, teve espera, teve processo, papelada e muita incerteza, né, gente? Porque é a vida do imigrante, né? Exatamente como milhões de imigrantes vivem, né? A incerteza é a cereja do bolo, ou aliás, é o fermento desse bolo aí, de todas essas coisas que nós passamos enquanto imigrantes. Já no Reino Unido, ele estudou arte gráfica e design no Ealing Art College. Ele se formou em 1969, aos 22 anos, e ele não virou músico por acaso, né? Ele tem formação artística sólida, senso visual, né? Estética, até porque esse curso que ele fez ajudou muito nisso. O que depois a gente pôde ver no palco, nos figurinos, nos símbolos, nas capas dos discos e tudo isso, né, gente? E aí, foi nessa fase aí que ele deixou o nome Farrokh Bulsara para trás, né? Se livrou desse nome e assumiu então Freddie Mercury. E isso não é só artístico, né? Ele. Na pesquisa eu entendi que falava muito sobre imigração emocional. É tipo assim, tentar caber não somente num país novo, mas numa nova vida. Então a questão do nome tem também esse cunho de imigração emocional, sabe? Ficou um pouco confuso na hora que eu estava lendo, e eu falei, entendi, mas o conceito seria esse. O Queen, gente, surgiu no início dos anos 70, né? Foi 1900, do início dos anos de 1970, e no começo, né, nada era fácil, né? Eles tinham shows pequenos, duras críticas, né? Pesadíssimas contra eles, rejeição da imprensa britânica, preconceito velado por causa do sotaque, por causa da aparência, da performance exagerada. Me lembra até a questão do Ney Matogrosso, né? Teve um filme do Ney Matogrosso há pouco tempo, também mostrou um pouco daquilo. Me veio agora à mente. Na hora que eu estava lendo a pesquisa, até que eu não tinha pensado, agora que me veio isso. Porque tem várias cenas ali que mostram como que o Ney Matogrosso também passou por isso, né? O Fred, ele não se encaixava no estereótipo britânico de rockstar, né, gente? Ele era mais, entre aspas, estranho. Ele não era branco, aliás, eu digo assim, estranho para eles, né? Fora do que eles tinham como padrão para isso. Porque ele não era branco, né, como o inglês tradicional é, ele não tinha origem local, ou pelo menos não era tão branco quanto a sociedade queria que fosse, tá, gente? Nesse sentido. Porque a gente sabe que, olha, a gente está vendo umas imagens ali que ele era uma pessoa branca, mas para os padrões que o Reino Unido na época exigiu os ingleses, ele não era uma pessoa branca. Assim como às vezes as pessoas me diriam, por exemplo, que eu não sou uma pessoa branca. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não dizem isso. Se a pessoa não nasceu, agora falando de Estados Unidos, não nasceu ali, eles não costumam dizer que essa pessoa é branca, tá? Nasceu no hemisfério sul, eles não chamam a pessoa de brancas, tá? Então, ele não era branco dessa maneira aí que eles queriam, então por isso que eu falei que era estranho aos olhos dessa sociedade racista, né? Não tinha a origem local, ele tinha traços de outros lugares, tinha sotaque, tinha uma estética totalmente diferente do que esse povo queria ver. E foi exatamente isso que fez com que o Fred virasse algo, né, inimitável, né? Algo que não dava para ninguém imitar. Ele virou uma marca muito exclusiva
digamos assim. E a partir de meados dos anos 1970, o Queen explodiu, né, gente? O Freddie Mercury virou uma das vozes mais reconhecidas do planeta, um performer, né, sem precedentes, isso aí a gente sabe, um imigrante comandando o palco do Reino Unido e mundial, né, gente? Porque o Queen é tipo assim, Queen mesmo do mundo, né? Ele acumulou riqueza extrema, mansões, reconhecimento global, mas nunca se livrou totalmente da sensação de não pertencer. Isso aparece em várias entrevistas, comportamentos reservados, e no controle absoluto da própria imagem, né? Ele tinha algum cuidado. A gente vai até ver daqui a pouquinho que tem informação que realmente ele segurou por muito tempo, né? Então ele tinha essa coisa realmente de tentar controlar a autoimagem, e essa coisa de não pertencer realmente nas entrevistas e tal, eu tava vendo, eu fiquei. Porque aí eu fui tentar montar texto e tal, embora eu peça ajuda da AI, eu gosto de ler e reler tudo e vou lá olhar se é isso mesmo e tal. E vai te tomando, sabe? Eu fui sendo tomado, assim, eu pude perceber essa personalidade realmente dele, sabe? Ao contrário de que muitas pessoas poderiam pensar, ele tinha uma maneira meio reservada, mesmo de viver, né? E agora entra, inclusive, uma parte dura, extremamente conectada a tudo isso que da identidade dele, e tem também até a questão imigratória. Nos anos 80, 1980, gente, a crise da AIDS explodiu globalmente. O Fred contraiu o HIV. Fala-se de ser, na verdade, fala-se sobre ser por volta de 87, alguma coisa assim, mas porque explodiu, né, nos anos 90, mas não tem uma data exata publicada ou documentada. E ele não revelou esse diagnóstico por anos, durante muito tempo. Por quê? Porque naquele contexto, né, gente, havia um estigma brutal, preconceito, xenofobia, por isso a questão imigratória. Lembra, ele já era perseguido por ele não ser branco o suficiente, né? Homofobia e sensacionalismo, né? Sensacionalismo midiático. Como imigrante, artista não conforme, que foi o que eu acabei de falar, e figura pública, ele sabia que poderia perder o controle da própria narrativa. Ele continuou trabalhando intensamente, mesmo doente. As gravações finais do Queen são feitas quando ele já estava assim muito debilitado, e, e a coisa foi só piorando, né? E aí no dia 23 de novembro de 1991, ele divulgou um comunicado oficial para a imprensa, né, confirmando que ele tinha sido infectado pelo vírus do HIV e que ele tinha AIDS. Porque se por acaso você não tem, eu duvido isso, né, mas vai que ter a infecção do HIV não significa que a pessoa tem AIDS. No caso dele, ele tinha, porque a AIDS era a doença, né? E a infecção do HIV é um vírus vivendo ali no corpo da pessoa. E hoje em dia, né, graças a Deus, as coisas não são como eram nessa época, por exemplo. A pessoa ter sido infectada pelo HIV não significa que ela terá AIDS. Então, aquela coisa que assustou a humanidade, de ver como o Cazuza, como o Freddie Mercury, etc. Tem até umas imagens que vão aparecer aqui. Aquilo ali não precisa mais acontecer, mas acontece se a pessoa não tratar, tá, gente? A AIDS existe para quem não trata. Se houve infecção, existe tratamento para que não o vírus não traga a doença da AIDS, tá, gente? E existe também uma medicação que, inclusive no Brasil é de graça, que é o PrEP, que é uma medicação pré-exposição. Essa medicação para pessoas que têm relações sexuais sem proteção, sem camisinha, né? Essa medicação, ela impede a infecção pelo vírus do HIV, tá, gente? Mas a proteção, a camisinha, né, principalmente a camisinha, ela vai impedir outros tipos de infecções que também podem levar a óbito, tá, gente? Então isso é muito importante de entender. Então o vírus HIV não é AIDS, mas o vírus HIV pode fazer se desenvolver realmente a doença da AIDS, vira uma pessoa se ela não tratar. Então por isso que é importante, se a pessoa tem vida sexual ativa, ela testar-se sempre. Isso tudo é de graça pelo SUS no Brasil, porque se por acaso aconteceu, para já tratar logo rápido e evitar qualquer desenvolvimento,
qualquer dano que a presença do vírus, porque ele vai comprometendo o sistema imunológico, qualquer dano que esse vírus possa trazer para a saúde da pessoa, tá? Então, quem vive com HIV e trata não tem AIDS. Inclusive, gente, a medicação hoje em dia faz a pessoa que vive com o vírus do HIV nem transmitir, fica indetectável no sangue dela, ou seja, não é detectável mais ali, então se é indetectável é intransferível, então não tem como passar o HIV para uma pessoa. Mas mesmo assim, o PrEP existe, a PrEP existe para as pessoas tomarem sempre, porque se caso elas forem expostas, alguém mentir ou qualquer coisa, ela está segura com relação ao vírus do HIV. E novamente, a PrEP não impede o contágio de outros vírus, tá? Ou alguma outra comorbidade ou doença sexualmente transmissível, tá bom? Pois é, então no dia 23 de novembro, ele publicou essa notícia, né, de que ele tinha o vírus e que ele tinha sido contagiado pelo vírus, infectado, desculpa, infectado é a palavra correta, inclusive para se referir, tá, gente? Outra palavra tá errado no sentido moral, tá? Infectado pelo o vírus do HIV e também tinha AIDS. E aí, gente, infelizmente, no dia seguinte, no dia 24 de novembro, ele veio a falecer. Aos 45 anos, né, em Londres, por complicações relacionadas à AIDS, que no caso foi principalmente pneumonia. E a morte dele se tornou um marco histórico, né, gente? Para a conscientização sobre a AIDS, para a luta contra o estigma e também para a discussão sobre identidade, silêncio e medo, né? E eu não eu fui pesquisar sobre isso e tal, né, para poder entender melhor, que eu era muito novo quando isso aconteceu, e hoje em dia, ainda mais que teve o filme, eu fui mais atrás da história, eu fiquei impressionado, assim, sabe, com tudo que eu vi, e realmente foi um período assim, devastador na humanidade, porque ninguém sabia o que fazer, demorou-se, né, para poder começar a vir os medicamentos realmente eficazes, e hoje em dia, graças a Deus, está do jeito que está, com essa possibilidade de impedir 100% e de tratar também, trazendo a qualidade de vida normal para qualquer pessoa, sejam infectadas ou não. Então, assim, desde que tratem, né? Então é impressionante saber como que a ciência evoluiu tanto para trazer qualidade de vida para essas pessoas, né? E é incrível mesmo. O Fred nunca foi um ativista político direto sobre imigração, né, gente? Que é o conteúdo do nosso canal. Mas hoje, museus britânicos, projetos de história migratória, instituições culturais, eles usam a história dele como símbolo máximo de imigração, transformando cultura. Porque realmente a imigração faz isso, né? E a história dele e o Fred, né, provam que imigração não dilui identidade, imigração cria algo novo, se o imigrante quiser e se tiver oportunidade. Imigração pode redefinir um país inteiro, gente. E olha, eu moro no Canadá. O Canadá é um país construído por imigrantes. Então, realmente, sabe, a questão de aceitação de todas as pessoas, de onde quer que elas sejam, vindo para cá, tudo isso molda o país e realmente é uma outra consciência de sociedade, é impressionante. Ele não venceu apesar de ser imigrante, gente, ele venceu sendo imigrante. O Fred venceu sendo imigrante. Ele carregou o deslocamento, o medo, o silêncio, a doença, a identidade fragmentada, né? Porque ele, na infância foi aquela situação toda, e ainda assim ele criou uma coisa eterna. Porque ninguém. Assim, eu demorei para descobrir, tá, gente? Sobre. Porque eu era muito pequeno, para saber quem era Freddie Mercury e tal, para poder entender o tamanho dessa potência. Então, assim, em algum momento, todo mundo vai saber quem foi, eu costumo dizer quem é, né? Porque eu não acredito na morte. Então, quem é o Freddie Mercury? E se você é imigrante, talvez você entenda melhor do que ninguém. Às vezes, a maior batalha não é contra o mundo, né? É contra a sensação de nunca pertencer completamente ao lugar que a gente está. Isso talvez você entenda. Eu penso dessa forma também, sabe? E ali no finalzinho tem as cenas do funeral dele, olha. Eu fiz um compilado, fui fazendo vários cortes, né, das imagens que eu fui encontrando na internet. E o filme tem também, né, gente? O filme é bem interessante de assistir, Bohemian Rhapsody.
se eu não me engano o nome é esse, que parece que é a música mais famosa do Queen, né? Olha as cenas do funeral pra cá, pra vocês verem. Hum. Aí começa de novo. Eu coloco em looping, né? Você sabia que ele era imigrante, gente? Porque eu acho que eu não sabia, porque eu não tinha entendido que essa região ali, pelo fato, eu não sabia, tá? Mas eu tinha meio que talvez no inconsciente uma informação de que ele era britânico. E na verdade aquela região não era, havia sido colonizada, estava sob a autoridade do Reino Unido, porém essas pessoas não eram cidadãs do Reino Unido. Então ele é imigrante. E outra também, né? Ele foi morar na Índia. Então, foi imigrante lá também, né. Então, assim, eu não sabia. Então, nessas minhas pesquisas de histórias, assim, para eu poder falar, me encontrei com a do Freddie Mercury. É uma história que me impacta bastante pela situação toda de saúde e a banda, né, que é incrível. Meu Deus do céu, é impossível uma pessoa não conhecer uma música do Queen, tipo assim. E aí quando veio essa informação sobre ser imigrante, eu falei: "Uau!". Inclusive eu encontrei outras histórias também de outras pessoas, inclusive pessoas imigrantes, que foram que foram para o Brasil, tá, gente. Eu vou falar aqui, eu vou trazer também histórias bem interessantes para a gente poder comentar. E você sabia que o Freddie era imigrante? Eu não sabia, gente. Eu não sabia. O que que você achou? Você conhece o Queen? Você conhece o Freddie Mercury? Você conhece as músicas? Comenta aqui, isso me ajuda demais no engajamento, que é muito importante para o canal continuar, crescer e o algoritmo do YouTube divulgar. A curtida, gente, é a principal coisa, assim, de cara. Então, se você ainda não curtiu, eu vou te pedir para você clicar aí agora na joinha, deixar sua curtida, porque isso realmente ajuda demais o meu trabalho e, e faz diferença e me anima também de voltar e fazer tudo. Tem bastante história já engavetada para eu poder, organizada, aliás, para eu poder gravar. Vai ser bem legal, a gente vai ficar sabendo cada vez mais sobre imigrantes, enquanto eu espero por sua história, que como eu falei, se você me enviar pelo e-mail imigranteweb@gmail.com, eu vou reunindo ali junto com outras histórias, ou se for só a sua mesmo, o seu relato quanto imigrante, ou de coisas que te aconteceram enquanto você estava viajando para o exterior. E aí eu vou juntar isso para poder trazer aqui num episódio ou em vários episódios, que a pegada é mais por aí mesmo, das pessoas me contarem. Enquanto isso não acontece, eu vou atrás de histórias. Já já começa coisas de pessoas que eu conheço também, tá, gente? E mais coisas minhas também. Mas como eu tô encontrando tantas histórias assim de pessoas conhecidas e tal, eu acho legal da gente trazer, sabe? Na semana passada eu falei sobre o cara que, o brasileiro imigrante que ajudou a fundar o Instagram. Então, tipo assim, uou, né? Uou. Inclusive, eu convido vocês a assistirem. Eu também convido vocês a assistirem, gente. Como esse vídeo falou sobre o Freddie Mercury, e aí acaba entrando no assunto do HIV, tem um vídeo aqui no canal que saiu em dezembro, sem ser do ano passado, do ano anterior, se eu não me engano. Esse vídeo foi feito com um consultor de imigração regulamentado aqui do Canadá, William, da Every Step Immigration, e foi justamente sobre imigração para pessoas que vivem com HIV. Vale muito a pena vocês irem conferir, porque de repente você conhece alguém ou você que tem a intenção de imigrar, nesse caso para o Canadá, tá, gente? Porque o William é consultor de imigração no Canadá, regulamentado pelo Canadá. E quer, você ou conhece alguém que tem HIV e que quer imigrar para o Canadá, mas acha que acabou, porque já ouviu isso inclusive de outros consultores, porque eu sei que isso acontece, assista esse vídeo. Vai abrir a sua cabeça assim demais, tá? Mas em resumo, isso é mentira, tá? Tem como sim ter uma imigração para o Canadá, mesmo você vivendo com HIV, tá? Então vai lá conferir o vídeo, que vale muito a pena. Eu acho que eu vou deixar colocar num card aqui rapidinho em cima também. Raramente eu uso essa questão de card. Aliás, eu vou colocar na recomendação de vídeo aqui no final da tela. Aliás, muito obrigado. Vou me despedir de vocês. Enquanto eu vou me despedindo, já vai aparecer aqui, ó, dos lados aqui, ó, tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece. Na semana que vem estou de volta com mais Web Relatos, com mais um episódio aqui e no podcast Imigrante Web. Inclusive, dá uma forcinha lá no Spotify também, gente, por favor. E nas plataformas de áudio da Apple também, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nós nos vemos na semana que vem, gente. Tchau.